Olá, senhores, bem-vindo ao canal Boca de 09. É um influenciador que começou a ficar famoso quando era criança ainda. Eu já vi ele participando de podcast e realmente ele era carismático, engraçado e tudo, mas infelizmente aconteceu aquilo que acontece com a maioria das crianças famosas, que é quando ela cresce, perde a graça. Um exemplo disso, na minha opinião, com todo respeito, é a Maísa, que também era engraçada quando era criança, ao mesmo tempo que ela tinha um jeito meio inocente, também era espontânea e isso naquela época foi um grande sucesso. E hoje em dia, depois que ela virou adulta, eu pelo menos não acompanho tanto assim a carreira artística dela, mas eu acho que ela deu uma sumida. E dizem que é porque perdeu a graça. Até porque não faria muito sentido ela continuar se comportando da mesma forma que ela era quando era criança. E por que que isso acontece? Claro que às vezes a Maísa pode estar fazendo um sucesso aí e eu que não tô por dentro da carreira dela, mas eu pelo menos nunca mais ouvi falar. Quem é da minha época também vai lembrar que antigamente tinha uma criança que era o Mini Gugu. Ele aparecia no programa fazendo gracejos pro grande público e esse negócio de crianças que faziam sucesso na TV era um clássico. E geralmente quando não era criança, o pessoal também colocava anões para animar o auditório. Quem não se lembra do lendário anão do Geraldo Luiz? Eu já fiz até um vídeo com esse rapaz onde ele conta como que foi a experiência dele. E falando em anão, claro que a gente não poderia deixar de mencionar Edson Little Pistol, ou Pistolinha como ele é popularmente conhecido. Inclusive existe até uma teoria que diz que às vezes é melhor a pessoa ser anã igual o pequeno Little Pistol, porque daí fica sempre no personagem, né? Querendo ou não, o Epístola é famoso hoje em dia por causa da condição dele e ele transformou essa questão em barras de ouro, sucesso absoluto. Ele continua sendo aquele personagem pequeno, engraçado que a gente conhece e por isso que eu acho que tem esse contraste, né? O pessoal contrata o Pistolinha porque tem aquele impacto de uma pessoa com uma baixa estatura arrebentando as pessoas amorosamente. E já que a gente tocou nesse assunto de pessoas sendo esbagaçadas amorosamente, o que aconteceu supostamente, né, senhores, até o momento não há informações se realmente é isso que a gente tá pensando, mas basicamente é o seguinte: Boca de 09 resolveu fazer uma ligação pra mãe dele enquanto ela estava namorando com uma intensidade considerável, que deu até pra ouvir pelo telefone. É claro que se for isso mesmo, acontece nas melhores famílias, tem coisas que às vezes fogem do controle das pessoas, né? O menino na inocência não percebeu que a mãe dele, supostamente, tava até sem ar ali na hora de falar no telefone e olha que ironia do destino, o Boca de 09, como eu disse agora há pouco, ficou famoso pelo jeito espontâneo dele. Eu mesmo acho ele engraçado, apesar que agora que ele cresceu já não tem a mesma graça, porque as últimas notícias que apareceram dele aí foi de umas polêmicas dele falando demais. Teve um vídeo que ele falou que um colega dele teve relação íntima com a Ana Castela e ela não gostou disso e processou ele, enfim. Parece que o nosso pequeno Boca de 09 não tá passando por uma fase muito favorável e eu vou colocar o vídeo aqui com todo respeito, claro, não tô insinuando nada, tudo aqui é supostamente. Dá pra notar que tem algo diferente nessa ligação que o Boca fez pra mãe dele, mas isso também não quer dizer absolutamente nada. E o que o Boca de 09 queria saber era uma coisa que não tinha a menor urgência. Ele tava perguntando pra ela qual era o corre que ela fazia pra conseguir ganhar dinheiro. E não é querendo insinuar nada, eu já vou colocar o vídeo aqui pra gente poder analisar, mas o que pegou mal naquele momento foi justamente esse fato aí da mãe do Boca ter atendido a ligação dele durante a live, gemendo e falando de maneira ofegante. O que será que ela estava fazendo, senhores? Até o momento não temos certeza, mas possivelmente ela estava realizando alguma atividade física. Claro que esse é um assunto bastante delicado, mas não é porque aconteceu esse imprevisto que a gente vai ficar distratando as pessoas aqui, muito pelo contrário, eu vou procurar falar sobre esse assunto da maneira mais cordial possível e na pior das hipóteses, o máximo que pode ter acontecido é da mãe dele ter atendido o telefone numa hora indevida. Vai fazer o quê? Primeiro vamos tentar descobrir se realmente significa, porque se for o que a gente tá pensando, a pergunta que fica é a seguinte: pra que atender uma ligação nesse momento? Principalmente porque era o filho dela e ele tava fazendo uma live pra não sei quantas pessoas. O Boca de 09 apareceu em uma live conversando com a mãe dele por telefone. Acontece que a mãe dele aparentemente tá gemendo no telefone. Eu não vi o vídeo completo, eu vi apenas os primeiros segundos, que é bem constrangedor pra gente ver junto. Que corre? Hã? Que corre que você faz? Você acha que esse carro se aluga sozinha? Você acha que as coisas se compram sozinha? Você acha que agora mesmo eu tô aqui na compra de... Mas eu quero saber que corre você faz. É isso que eu tô falando. Que eu vou, vendo minha roupa, já boto no dinheiro lá da casa que estiver voltando. Que roupa que você vende? Eu vendi, meu filho, eu ganhei 2 mil aí. Mas fazendo o quê? Eu... É o quê, pai? Por que travou? Qual foi, minha mãe? Hã? É o quê? Tá falando comigo, é? É.
Aí pronto, pô. Tô dizendo a você. Mas o que, pai? É o que? Esse corre aí que você tá fazendo é o quê? Vendendo roupa, trabalhando. Mas por que você tá com falta de ar, pai? Qual foi que você tá ofegante? Tá onde, pai? Eu não tô valente não, tô na sala. Na sala? Fazendo o quê? Tô andando pra lá e pra cá. Estranho. Estranho tá matando, pai. Tá cansada por isso? Porque eu tô andando pra lá e pra cá. Tá? Tá bom. Está com predeiro? Oxe, tá fazendo... Tá com predeiro? Tô compreendendo. Me diz a minha filiação? É o chat, cara. Manda os caras fechar o deles aí, né? Eu não tô fazendo nada, só tô lendo. Fica aí, você tá no Viva Voz, né? Você respeita, já disse a você. É os caras, não Viva Voz porque eu já tava lá. Foi você que me ligou. Ah, tá bom. Fica aí com sua ousadia. Com Tchau. Deus, viu, minha mãe? Tchau. Amém. Amém. Todo mundo ouviu todos os meus problemas, cara. Todo mundo ouviu. Todo mundo já ouviu que eu tô na beira do precipício. Eu não vou dar minha opinião porque bora evitar processo, mas qual a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Se esse rapaz que tem os cabelos simplesmente maravilhosos tá com medo de tomar processo, imagina eu então, senhores. Inclusive fica registrado aqui os créditos a ele, é o Igor Fofocas, lá da outra rede social, e se até ele, que é um especialista nisso, se conteve na hora de falar suas considerações, não serei eu a ficar fazendo insinuações insalsichantes de coisas que eu não tenho certeza. Claro que não é uma situação que a gente vê todo dia, mas ela disse que tava ofegante daquele jeito porque no momento da ligação ela tava andando pra lá e pra cá. E se essa é a versão oficial dela, eu acredito. Outra coisa também, que não é querendo falar nada, mas deu pra ouvir que tinha outra pessoa lá na situação, falando com ela, e pior ainda que parece que é um cara. Como eu falei, nem quero entrar muito em detalhe, mas uma coisa que eu achei bastante curiosa, foi que eu pensei que era o Boca que tinha ligado pra mãe dele pra falar alguma coisa. Pelo que eu entendi ali, o assunto era ele perguntando da onde que ela tirava dinheiro, qual que era o corre que ela fazia, e ela disse de uma maneira um pouco ofegante que era vendendo roupa. A partir desse momento, a pessoa começa a emitir alguns sons indecifráveis, pelo menos eu não consegui entender muito bem, mas quem ligou pro Boca durante a live foi a mãe dele, senhores, e eu exijo explicações. Qual será que era o contexto disso? Se ela tava limpando a casa lá, por exemplo, fazendo qualquer tipo de coisa, não era muito melhor fazer qualquer tipo de coisa e depois ligar pro menino? Mas pelo jeito ela não sabia, né, que ele tava em live, e o pessoal começou a se perguntar que palhaçada era aquela que tava acontecendo, mas pelo jeito não era nada demais. O pessoal parece também que vê maldade em tudo. Outra coisa curiosa também é que você vê que durante a ligação tem algumas pausas dramáticas. A gente repara que o Boca de 09 não sabia que a mãe dele estava ganhando dinheiro vendendo roupa. Como eu disse agora há pouco, ela meio que disse que é isso sim, beleza, e não entrou tanto em detalhe, e depois disso um silêncio ensurdecedor tomou conta da live. O que tá acontecendo com essa senhora, pelo amor de Deus? Eu acho que o próprio Boca desconfia do que poderia estar acontecendo naquele momento, e a gente se pergunta se ele já tava desconfiando que de repente aquele não seria o melhor momento para fazer uma live. Se as próprias pessoas que estavam no chat online também já estavam desconfiados que a mãe dele não estava podendo falar naquela hora. Se todas as evidências apontavam para isso, por que ele insistiu tanto em saber como que era esse negócio da venda de roupa da mãe dele bem nessa hora? O moleque atentado também, viu? Se fosse eu, teria desligado o telefone na primeira gemida. Não interessa quem tá ligando, o que quer saber, depois a gente vê esse negócio. Agora, essa dúvida que ele tinha aí de saber de onde que vinha o dinheiro da mãe dele, acabou gerando uma situação inusitada, né, senhores? Pra dizer o mínimo. Você viu ali que durante o momento, ele até pensou que tinha travado a ligação e não era nada disso. O negócio tava rolando lá do outro lado. Talvez a mãe dele teve o cuidado de tampar ali o telefone, porque como ela tava andando pra lá e pra cá, ela não tava conseguindo ter coordenação motora pra conseguir fazer isso e conversar ao mesmo tempo, e tampou o telefone temporariamente. E eu acho que ela também poderia ter desligado. Por que demorou tanto assim? Naquele momento onde o Boca pensou que a live tinha travado, muita gente já percebeu o que estava acontecendo, e se tivesse encerrado naquele momento mesmo, talvez seria menos pior do que ele continuar insistindo qual é o corre que a mãe dele faz. Você viu que ela repreende o menino a hora que ela percebe que ele tá em live, mas mesmo assim não desliga o telefone. E o bicho pegando todo mundo online ali, falando pra ele que barulho é esse que a sua mãe tá fazendo, e tudo isso ao vivo mesmo. Acho que eles não perceberam que isso poderia gerar um constrangimento, nem ele mesmo tava acreditando que aquilo tava acontecendo ao vivo, e do outro lado da ligação, supostamente o negócio tava intenso.
conheço. Claro que isso não significa nada, talvez a mãe dele estivesse fazendo uma faxina na casa naquele momento. E o mais curioso de tudo é que a dúvida principal dele, que seria qual é o corre que a mãe dele faz para ganhar dinheiro, não foi respondida com clareza. Como assim que ela ganha dinheiro vendendo roupa, sendo que nem o próprio filho dela estava sabendo disso? Essa história tá um pouco mal contada, mas reafirma aqui todo o meu respeito e a minha solidariedade aí aos envolvidos. Eu prefiro ficar com a versão oficial da mãe dele, que diz que estava andando lá na sala e por isso que ela estava ofegante. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, nada de exaltações aí na hora de falar o que os senhores acham que estava acontecendo para não prejudicar o canal. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Teta Chagas Júnior, pedreiro misterioso que, mesmo percebendo que a mãe do Boca de 09 tava numa ligação importante, porque o menino queria saber como que ela ganha dinheiro, e mesmo assim o cara continuou trabalhando com a mesma intensidade, desbeiçado o bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!